Bom, boa tarde, então, bom sábado, e fazendo mais um vídeo aqui resolvendo exercício para o 6º e para o 7º ano. Eu vou fazer junto de novo, porque são exercícios diferentes, mas o do 7º vale para o 6º, do 6º vale para o 7º também, porque a boa parte, inclusive, é do Map, então ajuda a se programar e ajudar um pouquinho para o que já foi visto em sala, que vocês podem aproveitar para ser visto, para resolver o problema do Map. Eu vou começar no 6º ano, então, certo? E aqui, a questão 1. João quer escrever os números de 1 a 12 nas casinhas do tabuleiro 3x4. Então eu fiz uma réplica do tabuleiro 3x4. Aqui minha cabeça estava na frente, não está mais. Então eu fiz uma réplica. Deixa eu tirar um pouco aqui para minha imagem não ocupar tanto da tela, então. Isso, fechou. Eu fiz uma réplica desse tabuleiro 3x4. Eu quero colocar todos os números de 1 a 12 aqui, de modo que tudo que for na mesma linha vai ter o mesmo resultado. Como é que eu faço isso? Cada um vai ter o seu jeito de fazer, teve gente que começou de jeito diferente. Eu tenho um jeito meu que não está no livro do OpenMap, que eu deixei o link ali inclusive, né? O banco de questões tem algumas resoluções que podem ajudar. Às vezes eu dar uma dica para quem está fazendo exercício. Eu vi que algumas pessoas fizeram um exercício parecido, então. Mas, já que algumas pessoas então pesquisaram esse resultado, eu vou trabalhar em uma forma um pouquinho diferente que eu achei de resolver também esse problema. Olha só, eu quero que todos os números que estão nessa primeira linha, nessa segunda e nessa terceira linha tenham exatamente o mesmo resultado. Se eu quero que isso aconteça, o que eu vou ter que mudar então? Eu preciso... já vou explicar como é que eu vou fazer, mas eu quero que a soma dos 4 números aqui dê exatamente a mesma coisa. Como que eu sugeriria para fazer isso de um jeito mais fácil? Eu vou pegar os dois números do meio aqui. Quais são os números do meio de 1 a 12? É o 6 e o 7. Por que o 6 e o 7 são os números do meio então, de 1 a 12? Porque na direita do 7 tem 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, tem 5 números na direita do 7 e tem 5 números na esquerda do 6. Ou seja, esse aqui, o 6 e o 7, são os números que estão no meio. Por que eles são importantes? Porque se eu faço 6 mais 7 vai dar 13. Tá bom, somei e deu 13. Se eu fizer 5 mais 8, por exemplo, vai dar 13 também. Se eu fizer 4 mais 9, vai dar 13. Aí agora também assim, o 3 com 10, o 2 com 11 e o 1 com 12. Sempre que eu fico juntando esses números, e é por isso que eu peguei os números no meio, eu sempre vou conseguir o resultado 13, de 13 em 13, toda a vida. Tá, professor, no que isso aqui me ajuda? Olha só. Eu sei que o 6 e o 7 dá 13, e o 5 com 8 também dá 13. Então eu coloco aqui na primeira linha 6, 7, 5 e 8. Quanto que eu vou ter de resultado aqui? 6 com 7 dá 13, 5 com 8 dá 13, então eu vou ter de resultado nessa linha 26. Tá, e o que mais, professor? Olha só. Eu não falei também que o 4 com 9, o 4 com 9 dá 13 também, não é isso? Então eu coloco 4, 9 dá 13, 3 com 10 também dá 13. Então 4, 9, 3, 10. O resultado dessa linha vai dar 26. O que mais? 1 com 12 e 2 com 11 também dá 13 cada um. Resultado 26. Então 1 com 12, 2 com 11. Eu consegui colocar todos os números em todas as linhas, que o resultado vai dar exatamente o 26. Todas as linhas que eu for fazer esse cálculo. Aí a letra B ele perguntava, bom, agora eu não quero colocar... E se vocês arranjaram de algum outro jeito, também está tudo certo, não tem problema, não tem nenhum problema. O que eu fiz aqui é uma forma de organização minha. Se vocês fizerem de jeito diferente, inclusive, como algumas pessoas fizeram, ali a sugestão da UBMap, também está ótimo. Certo? E letra B, tem como fazer por coluna? Ou seja, escrever os números de 1 a 12 de modo que a coluna dê sempre igual? Não, não tem como. E por que não tem como? Porque vamos só pensar o seguinte. Eu quero que todas as colunas deem igual. Então essa coluna vai ter que dar o mesmo dessa, o mesmo dessa, o mesmo dessa. Eu vou chamar de X, uma questão de organização. Eu vou chamar de C, pronto, de coluna. Certo? Eu quero que o valor dessa coluna seja igual ao valor dessa coluna e dessa coluna. Então eu chamei todo mundo de C. Esse C vai ser um número, eu não sei quanto é que é. Ele pode ser 5, 8, 10, 12. Eu não sei ainda, vou descobrir quanto é que ele vale. Mas o ponto é quando eu somar todos os valores dessa coluna, ou seja, quando eu fizer C mais o C, mais o C, mais o C, de novo, é só o valor da coluna, gente. Não estou mexendo, não é nada de especial. Todos esses valores iguais vai ter que dar, então, 78, não é isso? Por que vai ter que dar 78? Porque eu somo dos números de 1 a 12.
Ou vai ter que dar a mesma coisa aqui das linhas. Então, 26 mais 26, 52. 52 com 26, 78. Então, ou seja, o mesmo número multiplicado por 4 vai ter que dar 78. Por que isso não funciona, então? Porque 78 não dá para dividir por 4. 78, se eu dividir por 2, vai dar 39. 39 não dá para dividir por 2 de novo. Então, 78 eu não consigo dividir por 4. E, portanto, eu só consigo escrever em linha. Eu não consigo escrever em coluna. Certo? Aí teve o problema também dos ladrões. O problema dos ladrões é o mesmo... Teve uma coisa que aconteceu também no 9º ano essa semana, desse problema específico, que assim, eu achei que era um problema mais difícil, eu achei que ia dar um pouquinho de trabalho, mas o pessoal não me deu muito retorno nesse problema, não pediram dúvida, e alguns até resolveram. Mas como não tive muita dúvida, como não tive muito retorno para esse problema específico, eu estou supondo duas coisas. Ou que os alunos não ignoraram esse problema, porque era muito difícil, ou ignoraram que era muito fácil. De todo modo, eu vou dar uma dica de como é que vocês podem começar a pensar em resolver esse problema. 2 dicas, na verdade. E conforme tiver mais procura nesse problema ou não, eu volto e resolvo ele aqui no vídeo para mostrar como é que fica. Então, olha só. Primeira dica que eu vou dar para vocês é tentar resolver esse problema ao contrário. Como assim? Tem um cálculo específico de um aluno que eu vi que ele tenta fazer contas desde o começo para tentar chegar no resultado. Vamos só pensar o seguinte. Na última noite, o B, que foi a última pessoa a ser roubada, ele ficou com 10 mil. Mas se roubaram metade do que ele tinha e ele ficou com 10 mil, quer dizer que na penúltima noite... Isso é uma coisa importante. Na penúltima noite, ele tinha 20 mil. Então essa é a primeira dica que eu dou. Tenta resolver o problema ao contrário, contando as noites ao contrário, e ver se não ajuda na hora de fazer o cálculo. Outra coisa que acontece também é o seguinte. Como é que funciona? Na primeira noite, o A e o B roubaram metade do que o C tinha. Na segunda noite, o B e o C roubaram metade do que o A tinha. E depois o A e o C roubaram metade do que o B tinha. Tá. Se todo mundo saiu com o mesmo valor, eu posso chamar de qualquer coisa, mas se todo mundo saiu com o mesmo... Vamos dizer que foi 20. Então, o C saiu do banco com o mesmo valor. Roubou 20, o A também roubou 20, o B roubou 20. Todo mundo roubou 20, certo? Na primeira noite, o A e o B, que são esses dois caras aqui, eles roubaram metade do que o C tinha. Então quer dizer que cada um ficou com 10? Não. Se eles roubaram metade do que o C tinha, eles roubaram 10. Dividindo em 2, o B ficou com 5 e o A ficou com 5. Então, quando o B rouba metade do que o C tinha, ele não fica com metade do que o C tinha. Ele fica com dividido para 4 do que o C tinha. Então, se ele tinha 20, o B vai ficar com 5. Se ele tinha 40, o B vai ficar com 10. Se ele tinha 150, o B vai ficar... Não dá um número fechado, mas se ele tiver 160, então o B fica com 40. É esse tipo de cálculo que eu vou ter que fazer. Pulando agora para o exercício do 7º, eu queria ver um especial. Então, eu vou rodar o programa do 7º aqui. Ó, questão 1. Algumas peças cinzas no formato de um dominó 2x1 podem ser usadas para cobrir os quadradinhos do tabuleiro 5x5. Dizemos que o tabuleiro está lotado se não há espaço para colocar novas peças, como no exemplo abaixo. O importante é ver isso aqui. Ó. Vocês conseguem ver que tem esse ponto branco aqui, não tem como colocar uma peça de dominó aqui. Porque caberia metade de uma peça de dominó, mas uma peça inteira não tem como. Assim como esse espaço branco, esse espaço branco, esse espaço branco e o outro espaço branco também. Então, o meu objetivo é usar o mínimo possível de peças para deixar o máximo possível de espaço branco nesse problema, certo? Eu tinha alguns alunos que me mandaram algumas tentativas, mas lembra, por enquanto eu estou só pedindo que vocês, claro, quem já conseguir resolver tudo já faz, mas para praticar esse problema tu tenta brincar com isso de uma maneira que com a tua imaginação tu tente pensar numa resposta. Por que eu estou falando isso? Olha só. Aqui eu fiz de novo uma réplica do tabuleiro. Isso aqui, que está em verde. Eu vou dar uma solução que eu consigo usar 9 peças de dominó para cobrir esse tabuleiro. O desafio que eu vou lançar então nesse vídeo para vocês é que vocês vão ver essa solução com 9 peças.
E a partir dessa solução com 9 peças, vocês vão tentar ver em casa se dá para fazer com menos. Ou, se não dá para fazer com menos, por que não dá para fazer com menos? Então a minha solução vai ser a seguinte. Eu faço assim, assim, desculpa, assim. Depois, eu posso fazer, deixa eu ver. Aqui, então eu faço assim, assim, assim. E esse aqui foi as duas já. Então vai ficar esse aqui, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou. Eu acabei de fazer com 9 peças uma solução. Deixa eu desenhar as peças certinho, então, se ficar com dúvida, né? Bora lá. Ou seja, são 9 peças de dominó. Eu consegui deixar... Quantos buracos aqui? Eu consegui deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, com 9 peças de dominó, eu consegui deixar 7 buracos. E 7 buracos não dá para colocar nenhuma peça de dominó a mais. Eu fiz com 9. Vê se dá para fazer com 8. Se não der para fazer com 8, me explica por que não dá para fazer com 8. Certo? Aí, vamos para o próximo problema aqui. Ele tinha, tá. Aqui ele fala que várias pessoas tentaram encontrar quantas pedras tinha em algum lugar ali, pedras que tinha uma caixa. Aí teve um monte de gente que deu vários chutes diferentes, não é isso? Eu vou focar em... Eu vou pegar 3 só. Eu vou pegar 2, mas eu vou pegar um para dar uma conferida no final. Então é esse aqui, ó. O Davi, ele foi o que chutou no máximo, ele chutou 65. Ele errou. O Felipe foi o que chutou no mínimo, foi 42, que também errou. Deixa eu colocar minha foto para o outro lado aqui. Isso. E eles também erraram, mas aqui eu fiz toda a tabela dos erros. Então, um deles errou 1, um errou 4, 9, 6, 11 e 12. Por que eu estou falando isso aqui? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um monte de pedra numa caixa, e daí eu cheguei e falei, tem 100 pedras numa caixa. Daí tem um colega que fala que tem 102, um outro que fala que tem 105, um outro que fala que tem 190 e o outro que fala que tem 200. Então, eu fui que falei o mínimo, que foi 100, e outra pessoa falou 200. A maior distância entre os chutes tem que ser do mínimo e o máximo. Como assim? Vamos pensar, teve alguém que falou 102, outro que falou 105. Qual que é a distância dos dois? É 3. Teve alguém que falou 102, teve alguém que falou 190. Qual que é a distância dos dois? Então, 88. E assim vai. Mas sempre que eu tabelar todos os erros que eu tenho, a maior distância que eu tenho entre os chutes vai ser entre o mínimo e máximo. Não faz sentido pensar o contrário. Como eu tenho essa maior distância, então precisa ser do mínimo e do máximo, o que eu vou chegar à conclusão aqui então? Que o Davi foi o que falou mais, o Felipe foi o que falou menos. Então a distância entre eles, né, já que eu tenho os erros aqui, a distância entre eles vai ter que ser esses dois números aqui, ó, o 11 e o 12. Porque é a maior distância possível de ter entre duas pessoas que erraram. Certo? Se está com dúvida, então vê o problema de novo e tenta resolver em casa usando essa informação que eu te falei. Inclusive, recomendo que pause o vídeo, tente fazer em casa com essa informação, que vai ficar muito mais fácil depois. Olha só. A distância entre o Davi e o Felipe tem que ser o 11 mais o 12. 11 mais 12 dá 23. E, de fato, a diferença entre 65 e 42 tem que ser 23. Professor, no que isso aqui me ajuda? Isso aqui me ajuda em dizer que é o seguinte, ou o Felipe errou por 11 ou ele errou por 12. Se o Felipe errou por 11, então o resultado certo é 53. Se o Felipe errou por 12, o resultado certo é 54. Como é que eu faço agora para descobrir se o resultado é 53 ou 54? É muito simples. Eu pego uma outra pessoa que errou. No caso, eu peguei o Eduardo, mas eu podia pegar... Ó, o Eduardo errou por 49, né? Então, 49 mais 4 dá 53. Não tem ninguém que errou por 5. Então, significa que o certo, 53 é a resposta certa. Vamos pegar uma outra pessoa. Vamos ver quem mais errou aqui. Ó, Alberto diz que tem 52. Ah, fechou. O Alberto falou que tem 52. E algum deles errou por uma pedra. Então, o Alberto que falou 52 errou por uma, tem que ser 53. Aqui de resposta. Então, o certo de quantas pessoas erraram, de qual número de pedras na caixa é 53. Certo? Tinha mais alguma aqui? Ah, sim, tinha. Deixa eu voltar. Onde é que eu marquei a questão? Quantos códigos aqui?
Então tinha a cooperativa, que ela trabalha naquele esquema ali e funciona assim, ó. Eita. Para baixo agora. Então, o primeiro número vai ser de 1 a 27. O segundo número de 31 a 70. O terceiro número de 71 a 98. Ele pede, bom, o Carlos ele errou um dos números e ele escreveu nessa ordem 90, 09, 50. Qual que é o número certo, então? O número certo é levando em consideração que é o seguinte, ó, o 90 ele não pode estar nem no primeiro nem no segundo grupo, tem que estar no terceiro. Então, o 90 vem para o final. O 09 tem que estar no primeiro grupo, então o 09 vem primeiro, e o 50 tem que estar no segundo. Então, o número certo que o Carlos errou era 09, 50, 90. Ok? Quantos códigos é possível fazer com esses números que ele tinha dado aqui? Bom, pensa o seguinte. Quantos códigos eu consigo fazer que tem o número 01 na frente? O 01 na frente vai ter o 01, 31, 71, 01, 31, 72, 01, 31, 73, toda a vida até 01, 31, 98. E quando chegou aqui não tem nada que colocar depois de 98. Então ele vai ter que ficar 01, 32, 71 e começa de novo. Assim vai. O que significa? Quantos códigos é possível fazer com o número 01 na frente? Ora, eu não tenho 40 números entre 31 e 70. Eu não tenho 28 números entre 71 e 98. Então eu faço. Quantos códigos tem 01 na frente? Vai ser 40 vezes 28. Tá, mas a questão não pede isso. Ela pede quantos códigos tem no total que eu posso fazer com todos os números. Então é só olhar o seguinte. Quando eu tenho um número desse aqui, eu faço 40 vezes 28. Como eu tenho 27 números desse aqui, então eu faço 27 vezes 40 vezes 28. E eu fiz a conta na calculadora, é claro, o resultado deu 30.240. Letra C. Quantos números dá para fazer que não aparece o 15? O 15 só aparece no primeiro grupo, gente. Como o 15 só aparece no primeiro grupo, então quer dizer que no total, em vez de 27, eu vou ter 26 números. Aí eu faço 26 vezes 40 vezes 28, o resultado dá 29.120. Essa aqui é a resolução, gente. Então, todos os problemas do sexto e do sétimo estão aqui. Agora eu vi... Aliás, tem aquele do sexto, que eu vou esperar então a resposta para ver se eu faço o vídeo sobre ele ou não. Ele não é tão difícil de responder, mas para explicar, ele é um pouquinho mais demorado. E façam o exercício, procurem no WhatsApp, mandem e-mail, estamos lá com os professores, mandamos contato, já estamos correndo atrás disso aí. A procura agora andou caindo, agora mais para o mês de maio, mais finalzinho do mês de maio a procura andou caindo. Pessoal, vamos correndo atrás para estudar e fazer esses exercícios e seguir adiante. Então esse é da semana 5. Pessoal, muito obrigado para quem viu até agora. Eu vejo vocês no vídeo da próxima semana. Muito obrigado.